Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do meu canal. Sempre quis falar isso, meu povo. Então, bora lá, aula do Coronga, aula da quarentena. Então, nossa cadeira de Ciência dos Materiais, vamos falar um pouquinho sobre as ligações químicas, né? Botei aqui ligações químicas e estruturas cristalinas dos materiais, mas essa aula, para não ficar muito extensa, vamos falar só sobre ligações químicas. Então, bora lá. Objetivo da aula. Ao final da aula, você deverá conhecer a estrutura da matéria, né? Ou seja, entender o átomo e suas partes, e conhecer os tipos de ligações químicas. Então, vamos falar sobre as ligações químicas aqui nessa nossa aula, principalmente ligações químicas metálicas, iônicas e covalentes. Beleza? Então, aqui na introdução ele fala da importância das ligações metálicas iônico-covalente e a classificação, né? Para poder entendendo elas, as ligações, nós vamos também conseguir classificar os materiais em metais, cerâmicos e poliméricos, né? Então, entender a ligação química é entender a essência do material. Vocês da engenharia civil precisam entender a essência dos materiais para poder compreendê-lo, dominar os materiais. Então, nós desde quando nos conhecemos por civilização, nós buscamos entender e dominar os materiais. Então, a partir desse ponto, nós evoluímos ao ponto de entender primeiro macroscopicamente e hoje nós conseguimos entender a nível atômico, microscopicamente, né? A nível atômico, a nível nanométrico. Então, o engenheiro ele precisa ter esses conhecimentos para conhecer o macro, ele precisa entender isso para poder entender, conhecer o macro para poder entender o micro, beleza? Então, bora. Então, os materiais eles são constituídos por átomo, que no estado sólido se mantém unido por ligações químicas primárias e secundárias. Então, todo átomo, toda estrutura, ela é formada por átomo. Átomo é a estrutura básica da formação de um material, né? Então, esse átomo ele se une formando moléculas. E essas moléculas se unem formando estruturas cada vez maiores, né? E a ligação entre os átomos carrega todas as características da matéria. Então, carrega as características como ponto de fusão, ponto de ebulição, elasticidade, dureza, ductibilidade, condutibilidade elétrica. Então, tudo isso está intrinsecamente dentro do átomo. Então, para nós entendermos, por exemplo, como um fio elétrico transmite energia, transmite calor, a gente precisa entender afinco, né? Entender ao fundo desse material. Aqui ele fala uma coisa interessante também. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Ele fala de duas coisinhas aqui, ó. Ele fala de ligações primárias e secundárias. Boa, né? Então as ligações primárias são as ligações que nós conhecemos. São a ligação iônica, covalente e metálica, que são as que nós vamos mais trabalhar aqui. Já as secundárias, elas acontecem, as primárias acontecem entre átomos e as secundárias acontecem basicamente entre moléculas, né? Então a gente tem ligações primárias entre átomos formando as moléculas e as secundárias ligando molécula com molécula formando as estruturas. Como exemplo das secundárias, nós temos forças de Van der Waals, nós temos de polo induzido, que isso vai ficar para uma segunda aula, porque eu gosto de aprofundar mais aqui, já que as ligações químicas primárias a gente vê um pouquinho dela, mesmo não dando tanta importância na química, né? Mas a gente vê ela no ensino médio, então a gente vai falar um pouco dela, mas dando mais importância nas próximas aulas, nas ligações secundárias. Tá bom? Esse tipo de ligação afeta as propriedades químicas e físicas do material, ou seja, as estruturas afetam as propriedades desses materiais. As ligações afetam diretamente as propriedades dos materiais. Aqui eles botam só duas propriedades, propriedades químicas, físicas. Mas na aula passada a gente viu que existe outros tipos de propriedades, propriedades mecânicas, propriedades ópticas, propriedades elásticas. Tudo isso elétricas, né? Todas essas são propriedades que estão diretamente ligadas aqui na constituição dos materiais, ou seja, nas ligações químicas. As ligações químicas, elas vão interferir diretamente nessas propriedades, tá bom?
forças de ligação e energia de ligação. Então, bora falar um pouquinho quais são essas forças de ligação aqui e essas energias de ligação. Então, o conhecimento das forças interatômicas que ligam os átomos entre si nos permitem a entender muitas coisas das propriedades físicas dos materiais. Então, ó, a gente tem aqui são dois tipos de forças, né? As forças atrativas e as forças repulsivas, né? Essas forças aqui, nós conseguimos entender através da configuração do átomo, entender como uma ligação ela pode ser forte ou fraca. Por exemplo, se eu tenho um átomo aqui e aqui tá os nossos elétrons dispostos. Se nós temos elétrons muito próximos ao núcleo, por exemplo, esse núcleo, ele exerce uma força de atração sobre esse elétron. Então, quanto mais próximo ao núcleo está esse elétron, mais energia eu vou precisar para arrancar esse elétron dessa posição. Então, a gente consegue afirmar que ligações que apresentam elétrons muito próximos do núcleo, eles são mais difíceis de ser arrancadas, logo as ligações são bem mais fortes, formando aí um sólido, por exemplo, né? Então nós temos dois tipos de força, nós temos as forças atrativas e as forças repulsivas. As forças atrativas, elas são, um exemplo que eu já dei aqui é o núcleo. O núcleo ele é carregado positivamente e o elétron ele é carregado negativamente. Então esse núcleo exerce uma força. Lembra daquela máxima? Os opostos se atraem, né? Os opostos se atraem. Então a gente tem aqui, ó, uma força atrativa. Mas entre os elétrons nós já temos uma força repulsiva entre eles, uma força repulsiva entre eles. Por isso que nós temos aí nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que cada elétron ele fica no seu devido local. Bem simples de entender, não é bem assim, mas da forma mais simples os elétrons eles não ficam, não ocupam um lugar do outro porque eles têm essas forças repulsivas atuando sobre ele, né? Ele fala aqui, ó, sua magnitude varia com a distância. Isso aqui que eu falei para vocês, ó. Quanto mais próximos do núcleo esse elétron está, mais as forças atrativas vão ser exercidas sobre ela. Então a gente vai ter ligações aí fortes, né? Então essas forças basicamente são forças atrativas e repulsivas. São essas forças que dizem quando uma ligação ela é forte ou fraca. Força de ligação e energia de ligação. Então, bora falar sobre uma delas aqui. Então, ó, o átomo mais eletronegativo captura o elétron. Ou seja, vocês lembram lá no ensino médio quando a gente tem a eletronegatividade, né? A eletronegatividade é a capacidade... Eletronegatividade, para diminuir aqui, para não me complicar, é a capacidade que um átomo tem de atrair o elétron. Ou seja, eletronegatividade é a força que um átomo tem de atrair um elétron, né? Então, essa é a eletronegatividade, ou seja, o átomo mais eletronegativo captura um elétron. Isso aqui é característico de que tipo de ligação? Da ligação iônica. Logo, eu tenho que ter um mais eletronegativo do que o outro, eu tenho que ter um mais forte do que o outro, né? Então, o mais forte vai atrair o elétron para ele. Os átomos ligam próximos devido à interação eletromagnética, né? Então aqui, ó, eu tenho um átomo que ele é carregado mais positivamente e outro átomo carregado mais negativamente, eu vou ter uma ligação química. Então essas características elétricas do átomo fazem com que eles se unam. E essas características aqui, positiva e negativa dos átomos, eles podem ser também podem ser também evidenciadas nos íons. Que são íons? São átomos carregados eletricamente, seja ele positivo, chamado de cátion, ou negativo, chamado de ânion, né? Uma coisa interessante é quando esse elétron, esse átomo mais eletronegativo arranca um elétron desse átomo menos negativo. Então, bora botar aqui, ó, esse mais eletronegativo e esse menos eletronegativo. Quando ele arranca um elétron, ele vai ficar carregado negativamente e o outro vai ficar carregado positivamente,
né? Então, ó, esse aqui, ó, eles vão formar íons quando eles se dissociam, de certa forma, aqui, ó. Característica da ligação iônica, característica da ligação iônica. Então, a gente também tem uma força que eu falei para vocês, ó, que o elétron, uma força de atração e repulsão que o elétron tem em relação ao núcleo. Lembra? Núcleo carregado positivamente, elétron carregado negativamente. Então ele tem uma força de atração. Esse elétron ele fica girando ao redor do núcleo devido a essa força de atração. Tá bom? Molécula polar versus molécula polar, ou seja, as moléculas polares elas têm um polo positivo e outro negativo, por isso que ela é chamada de polar. Então, ó, quando a gente tem ligação de duas moléculas polares, a gente vai ver, ó, que a parte negativa se atrai pela parte positiva, porque os opostos se atraem, Então, toda molécula ela vai ter ela vai ser de certa forma eletrizada, a gente pode dizer assim. Então sempre vai ter um lado positivo e outro lado negativo. O lado negativo sempre se ligando ao lado positivo. Então aqui se eu tenho uma substância, uma ligação covalente, por exemplo, ela não vai se ligar, ó, o azul com o azul, e sim vai ser a parte negativa com a parte positiva, que a gente chama de ligação de polo. Esse aqui ficou um pouquinho mais na frente. E nós temos a ligação polar mais íon. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Nesse caso aqui vai ser um cátion, né? Por quê? Porque o cátion ele está carregado positivamente. Então esse cátion ele vai sempre se ligar na parte negativa da molécula, aqui, como a gente pode ver nesse exemplo que nós temos aqui. Então acabei de mostrar para vocês a questão das forças de ligação. Gente, essa introdução é importante, às vezes é um tantinho complicada, mas é importante para a gente dar os nossos próximos passos. Então bora seguindo. Então a constituição da matéria, basicamente toda matéria é constituída de moléculas, né? Ou seja, toda matéria é constituída de átomo, logo toda matéria é constituída de moléculas, que é a união de átomos. E essas união de átomos depende das ligações químicas, quais? Iônica, covalente e metálica. Iônica, covalente e metálica. O átomo é a unidade fundamental do material. Ó. O átomo é a unidade fundamental do material. Logo, o átomo é a unidade fundamental da própria molécula, né? A estrutura do átomo segue o modelo de Bohr. Então, quando a gente vê lá os modelos atômicos, a gente tem o modelo de Dalton, o modelo de Thomson e o modelo de Rutherford-Bohr, né? Rutherford e Bohr. Existem outros modelos, o de de Broglie, tem o de Schrödinger, tem também o outro foi o de... esqueci aqui no momento, mas de Broglie e Schrödinger são dois exemplos clássicos aqui, também que adicionam ao modelo de Rutherford e Bohr, tá? Um não é melhor do que o outro, na verdade um foi construído a partir do outro, então eles meio que se complementaram. O modelo de Rutherford e Bohr é chamado de modelo planetário, como a gente pode ver aqui, ó, do mesmo jeito que é um planeta. Então a gente tem o Sol aqui, os planetas girando ao redor do Sol, porque o Sol ele é uma grande massa, né? Então ele exerce uma força gravitacional e eles ficam girando sobre ele. A mesma coisa é o átomo. A gente tem um núcleo denso com grande massa. A gente vai ver que a questão da massa de um átomo, ele se encontra nessa região. A massa de um átomo se encontra no seu núcleo, por isso que ele é denso, né? Atraindo aqui esse elétron, ou seja, exercendo uma atração sobre ele, uma atração aqui gravitacional e aqui basicamente eletrostática. Então aqui a gente tem, ó, um exemplo de um átomo. Átomo, o núcleo aqui formado por próton e elétron, e ao redor dele nós temos os elétrons circundando ele. A gente tem o núcleo carregado positivamente e os elétrons carregados negativamente. Beleza? Então a constituição da matéria. Então aqui, ó, nós temos o núcleo. O núcleo é formado por quem? Prótons e nêutrons. Prótons, carga positiva. Nêutron, o nome já diz, ele tem carga neutra, mas ele serve
para uma estabilização desse núcleo, porque se esse núcleo fosse formado somente de cargas positivas, foi o que eu acabei de falar, falei mais nos outros slides, que os opostos se atraem e o contrário também, né? Ou seja, o contrário, os iguais se separam. Então, se o núcleo fosse formado somente de partes positivas, ele ia se deformar, ele ia se desfazer. A mesma coisa nós temos aqui os elétrons que têm carga negativa, né? Então, aqui é uma estrutura básica de um átomo, tá bom? Essa aqui é a estrutura mais simples. Hoje nós não trabalhamos dessa forma. Nós trabalhamos com nuvem de elétron, que é um tantinho mais difícil, mas tem uma imagem ali que eu posso dizer para vocês. Um átomo ele não se apresenta dessa forma, ele se apresenta em nuvem de elétron, onde cada uma vai exercer uma força eletrostática aqui, ou seja, formando o que nós chamamos de uma nuvem eletrônica. A gente vai falar um pouquinho dela mais na frente, que é um terminho mais chatinho. Aqui a gente tem a estrutura atômica, a evolução dela, né? Então a gente tem aqui o modelo de Dalton, ó, a molécula, um átomo indivisível, né? Aqui o de Dalton, indivisível, carregado positivamente. A gente tem aqui o de Thomson. Thomson se fez seu nome na história por adicionar essas estruturas aqui, né? Que são os elétrons. Eles achavam que os elétrons estavam dispostos dentro do átomo, que a gente chama aqui de modelo, essa modelo de Dalton bola de bilhar, e esse aqui o modelo de pudim de passas, né? Como se o átomo ele fosse uma massa e dentro dele tivesse incrustado os elétrons. É como nós temos uma bola de concreto, por exemplo. Então, nós temos o cimento ali e dentro do cimento nós temos a brita, por exemplo, que formam os elétrons ali. E aqui nós temos o modelo de Rutherford e Bohr. Rutherford e Bohr que é o modelo planetário, né? O modelo mais aceito, não é o mais evoluído, falei outros aqui, mas é o modelo que explica muita coisa, né? Tira muitas falhas que os outros tinham. Então, ó, o elétron ele gira em torno de si mesmo e é em torno do elétron. Então o elétron fica fazendo um giro sobre o seu eixo e girando também sobre o núcleo, né? Fazendo esse movimento aqui. Ó, esse movimento aqui faz um movimento circular, né? Só que a gente sabe que o elétron ele não faz um movimento circular, ele faz um movimento elíptico, como nós conseguimos ver aqui, ó. O movimento dele é elíptico, né? Ele forma uma elipse, então ele gira dessa forma aqui, não esse movimento circular, mas para a gente poder entender. Aqui a gente tem a escrita de um átomo, né? Aqui algumas partes que é interessante a gente entender. Então, um átomo ele vem na tabela periódica com uma letra maiúscula, isso aqui é uma letra qualquer, né? Em cima, nessa parte aqui direita, né, dele, a gente tem a carga, ou seja, ele pode vir positivo ou negativo. Ele pode vir positivo ou negativo. Positivo se ele for cátion, negativo se ele for ânion. Aqui nós temos sua massa. A massa dele, ó, a massa de um átomo é representada por prótons e nêutrons. Ou seja, é representado pelo seu núcleo. Lembra? O que é que está no núcleo? Prótons e nêutrons. Por isso que a massa de um átomo está completamente retida no seu núcleo. Professor, e o elétron, ele não exerce peso sobre a massa, ou seja, aqui está dizendo só próton e nêutron. A massa de um átomo era para ser prótons, nêutrons e elétrons. Mas o elétron ele é tão pequena a sua massa, né, como diria Vegeta, a massa dele é tão insignificante que nem entra nesse cálculo. Então, para fim de cálculo, prótons e nêutrons é a carga do meu átomo, tá bom? E aqui nós temos embaixo, em cima, o número atômico, e aqui embaixo, em cima o número de massa, desculpa, e abaixo o número atômico, né? Então a gente tem aqui, ó, o número atômico dele é representado pela letra Z. Seu número atômico é representado pela quantidade de prótons. Então, se massa é prótons mais nêutrons, número atômico é somente o número de prótons. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, é esse aqui que a gente faz, né? Do Linus Pauling, né? O Linus Pauling, quando a gente faz, lembra aquele 1s2, 2s2,
e por aí vai. É esse número aqui que a gente faz. Muitos alunos erram porque fazem o número de massa. Então é esse número aqui. Aqui é atomicidade. Atomicidade, a quantidade de átomos. Lembra do sódio aqui, ó? Esse doisinho aqui embaixo representa o quê? A quantidade de átomos, a quantidade de moléculas de sódio que nós temos. Então, nesse exemplo, nós temos dois sódios, né? Então, aqui, se a gente fosse botar aqui, ó, Na+, por exemplo, ele não é o átomo de sódio, é o íon de sódio, ó, é o íon de sódio. Se é positivo, é o cátion de sódio. Ou seja, aqui representa que o sódio, ele ganhou elétron ou perdeu elétron? Perdeu elétron, né? Quando ele perde elétron, ele fica com carga positiva. Quando ele ganha elétron, ele fica com carga negativa, Então, ó, carga negativa é quando ele ganha elétron, carga positiva é quando ele perde elétron, tá bom? Ligação atômica. Então, bora lá começar a falar sobre nossa aula, né? As propriedades macroscópicas dos materiais dependem essencialmente do tipo de ligação entre os átomos. Então, ó, o micro dependendo do macro, o micro influenciando o macro, né? Ou seja, as ligações químicas que acontecem no micro influenciam diretamente esse macro. Esse macro é o quê? Resistência, risco, dureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, forma física, né? Se é sólido, líquido ou gasoso, tudo isso vai ser interferido através das ligações químicas. O tipo de ligação química depende fundamentalmente do elétron, né? Da camada de valência, o elétron de camada de valência. Então a gente tem que lembrar o que é uma camada de valência. Então o que é a camada de valência? Anote aí, camada de valência é a última camada de um átomo. Ou seja, por exemplo, o hélio, ele tem 2 elétrons na sua última camada, ou seja, na camada de valência, o hélio tem 2 elétrons. Lembrando que nós temos quantas camadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Hoje em dia não se usa mais em forma de letra, tá? Hoje em dia se usa em forma de números. Então nós temos primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima camada, tá bom? Esses números aqui, ó, são os números máximos de elétron que cada camada suporta. Então a primeira camada suporta 2, a segunda 8, a terceira 18, a outra 32, 32, 18, 8. A gente consegue ver que cada camada, quando a gente vai fazer a estrutura de Lewis, né, que é essa estrutura do hélio aqui, ó, por exemplo, a gente tem que saber quantos elétrons tem em cada camada, porque se a gente pegar um átomo de 100 elétrons, a gente poder distribuir esses elétrons, a gente tem que saber que na primeira só tem 2, na segunda só tem 8, na terceira só tem 18, na quarta só tem 32 e por aí vai, tá bom? Aqui também a gente consegue comentar também a questão da regra do octeto. Que é a regra do octeto? Todos os átomos, né, com exceção do hidrogênio, querem ficar com 8 elétrons na camada de valência para conseguir a bendita estabilidade. Por quê? O hidrogênio ele só tem uma camada ou um elétron na camada de valência. Então ele não quer ter 8, ele quer ter quanto? Ele quer ter configuração de gás nobre, ele quer ser o hélio. Todos os outros gás nobres, xenônio, radônio, criptônio, todos eles têm 8 elétrons na camada de valência. Então todo mundo quer ser os GN, os conhecidos gases nobres. Todos os átomos tendem a ser gases nobres. Por quê? Porque é por isso que eles fazem ligação, para eles ficar com 8 elétrons na camada de valência, para ficar com configuração de gás nobre, ou seja, estável. Todos eles querem ficar estáveis, querem ficar com configuração de gás nobre. Por isso que eles fazem ligações. Por exemplo, o hidrogênio ele faz ligação com outro hidrogênio, ó, formando o H2. Tá aqui, uma ligação covalente, ó, justamente para poder formando o H2, né? Justamente para ficar com quantos elétrons? Se eles estão compartilhando, esse está com 2 e esse aqui está com quanto? Com 2 também. Estáveis, né? Os elétrons são influenciados pelos prótons e nêutrons que formam o núcleo atômico. Os elétrons, ó, são influenciados pelos prótons e nêutrons, ou seja, os elétrons eles podem estar
mais próximo do núcleo ou mais longe do núcleo. Como é que eu vejo isso aqui, professor? Um átomo que tem grande massa quer dizer que ele tem grande número de prótons e nêutrons, né? Então, quanto mais prótons e nêutrons, mais força atrativa está fazendo e mais próximo desse núcleo esse elétron vai ficar. Então, por isso que os elétrons são influenciados por prótons e nêutrons. Então, ó, núcleo denso, ou seja, com grande quantidade de prótons e nêutrons, vai exercer uma força sobre esse elétron, puxando ele mais para próximo dele, né? Então, quando eu for retirar esse elétron, ou seja, quando eu for perder uma ligação química ou compartilhar, ele vai ser mais difícil, porque ó, ele não vai, o núcleo vai estar exercendo a força sobre ele e ele não vai conseguir sair daqui, ou seja, pode até sair, mas vai perder energia. A gente sabe que na natureza eles tendem a fazer tudo com menos energia possível. Então, quando ele diz que o elétron é influenciado por próton e nêutron, é isso aí. Ou seja, quanto mais denso é o meu núcleo, mais o elétron está próximo dele, né? Quanto menos denso é meu núcleo, mais distante os meus elétrons, logo mais fáceis de sair. Isso aqui é bem interessante. Na tabela periódica, os átomos mais fáceis de sair estão nessa região aqui, ó. Estão nessa região aqui. Eles tendem a perder. E os daqui tendem a ganhar, com exceção dos gases nobres aqui. Os prótons e nêutrons caracterizam quimicamente o elétron e seus isótopos, né? Então, ó, os prótons e nêutrons caracterizam quimicamente o elétron, né? Os prótons e nêutrons caracterizam quimicamente o elétron, como a gente foi falado aqui. Mas também caracteriza o seu isótopo, como a gente pode ver aqui, ó. O número, ó, de massa, o número atômico dos meus hidrogênios aqui são todos iguais e o número de massa ele varia. Por isso que na tabela periódica, se vocês olharem, sempre o número atômico vai ser um número inteiro e algumas vezes o número de massa vai ser variando. Por quê? Porque depende dos seus isótopos. Na natureza não tem só um tipo de hidrogênio, não tem só um tipo de fósforo, não tem só um tipo de carbono. Existem inúmeros tipos, né? Inúmeros tipos de isótopos. Lembra quando a gente aprendeu lá no ensino médio, o que é um isótopo? É um átomo que tem o mesmo número, comparando dois átomos, são átomos que têm o mesmo número atômico, mas número de massa diferente. Como é que vai dar um valor quebrado? Vai dar um valor com vírgula, porque o número de massa dele vai ser a média dos valores, e a média pode vir com o número quebrado. Então, tu nunca vai ter um número atômico, desculpa aqui pela gofada, um número atômico quebrado, mas provavelmente algumas vezes terão, a grande maioria das vezes até, terão números de massa quebrados, 12,1, 7,8, 2,9, né? Ligações químicas representam a união entre os átomos de um mesmo elemento e de elementos diferentes. Então eu posso ter um oxigênio se ligando com outro oxigênio, formando O2. Eu posso ter o oxigênio se ligando com o hidrogênio, formando o H2O. Eu posso o hidrogênio se ligando com três outros oxigênios, que nós temos o ozônio, né? Então essa união entre elétrons pode ser entre os átomos iguais ou átomos diferentes. Quando os átomos se unem, modificam sua eletrosfera, ganhando, perdendo ou compartilhando o elétron. Ó. Ganhando, perdendo ou compartilhando. Ganhando e perdendo, ligação iônica. Compartilhando, ligação covalente, né? Dependendo dos átomos que se unem, as ligações podem ser iônicas, covalentes e metálicas, que a gente vai ver aqui. Então nós temos aqui, ó, os principais tipos de ligações. Nós temos ligação iônica, covalente, metálica e van der Waals. Hoje a gente vai trabalhar essas três aqui, tá bom? Então a ligação iônica resulta da atração entre cátions e ânions, ou seja, eu tenho a atração entre cátion e ânions, eu vou ter uma ligação iônica. Lembra? Cátion carregado positivamente, ânion carregado negativamente, eu vou ter uma ligação iônica. Todas as substâncias iônicas são o quê? Sólidas. Você não vai ver uma ligação iônica
gasosa, por exemplo, né? Todas elas são sólidas e apresentam uma forma interessante, que são chamadas formas cristalizadas, que a gente chama de cristal iônico, cristal iônico. Um exemplo bem clássico é o NaCl, que é o conhecido sal, né? O conhecido sal. Não é o sal de cozinha comum, porque o sal de cozinha tem iodo, tem outras substâncias aqui, mas aqui é o cloreto de sódio, também chamado de sal, vulgarmente chamado de sal. Né? Então, ó, a ligação iônica, a gente vai ter na ligação iônica a gente vai ter o que a gente chama de perde e ganha. Nós vamos ter perde e ganha. Nós vamos ter um átomo perdendo elétron e outro ganhando elétron, né? Quem vai ganhar elétron? Quem é que vai ganhar elétron? O mais eletronegativo, o mais eletronegativo. Quem vai perder elétron? O menos eletronegativo. Na tabela periódica aqui, ó. Quem ganha elétron? Os átomos dessa região. Opa, quem perde elétron? Os átomos dessa região. Quem ganha elétron? Os átomos desta região aqui que ganham elétron. Então, esse perde elétron ficando carregado positivamente e esses ganham elétron ficando carregado negativamente, tá bom? Então, o sódio, por exemplo, ó, o sódio ele está onde? O sódio ele está por aqui assim, ó. E o cloro, ele está onde? O cloro, ele está mais ou menos por aqui assim, ó. O cloro, ele está mais ou menos por aqui assim. Então, por isso que o sódio está positivo, porque está nessa região, e o cloro está negativo, porque está nessa região aqui. Então, ó, como é que aconteceu aqui, ó? O sódio, ele deu um elétron para o cloro, ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na camada de valência. Tanto que está aqui, ó, a primeira camada tem 2, a segunda camada tem 8, a terceira agora ele vai ficar com quanto? 8, né? Antes ele tinha quanto? 2, 8 e 7, ele precisava de 1. Foi justamente esse 1 do sódio que ficou. E o sódio, ele tinha um elétron ali, ó, só que na outra ele tinha 8. Lembra do Legradocteto? Então é melhor ele doar esse 1 do que ele ganhar 7 para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então por isso que ele fica com 2 na primeira camada e 8 na segunda camada. Tá bom? Então a gente consegue observar aqui, ó, esse salto desse elétron para essa região. Ou seja, esse aqui, ó, o cloro é mais eletronegativo, atraindo o elétron para si. Os dois ficando estáveis, né? Então ele forma a ligação NaCl estável, uma ligação estável. Essa perde-ganha, a gente usualmente diz assim, perdeu é uma coisa ruim. Não, perder aqui para ele é uma coisa boa, ó. Ele perdeu esse aqui e ficou com os 8 elétrons da camada de valência dele. Então, então ele ficou show de bola, ele ficou bacana, tá bom? Então ele formando os cristais. Há um exemplo aqui de um cristal aqui, ó, um cristal aqui do cloreto de sódio. Tá bom? Essa aqui é a ligação iônica. Então, recapitulando, ligação iônica acontece entre cátions e ânions. Nós vamos ter um perde-ganha devido a uma diferença de eletronegatividade, onde o mais eletronegativo ele ganha elétron e o menos eletronegativo ele perde elétron. Esse que vai ganhar elétron, ó, ele vai ficar com carga negativa. E o que perde elétron vai ficar com carga positiva. Os elementos da tabela periódica que tendem, a palavra é tender, a perder elétron fica nessa região e os de ganhar ficam nessa região, seguindo toda essa explicação que eu dei, tá bom? Ó, os elétrons sendo liberados pela camada de valência, então sempre vai acontecer, ó, um elétron sempre vai ganhar ou perder na última camada. Bora voltar aqui, ó. O sódio perdeu seu último elétron na última camada e o cloro ganhou um último elétron para a última camada, né? Sempre na conhecida camada de valência. Então a ligação química sempre vai acontecer na camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada que contém elétrons de um átomo. Então aqui nós temos um exemplo, ó, de uma estrutura cristalina aqui, ó, uma ligação iônica. Então nós temos sódios se ligando com cloros. Então, ó, esse sódio aqui, ó, fazendo aqui barreira com outros 3 cloros,
E a mesma coisa com os outros. E a gente tem cada cloro, ó, cada cloro interagindo com outros 4 sódios. Professor, esse cloro aqui só interagiu com o 2 cloros. Isso aqui é uma estrutura minimizada, né? Mas tem, ó, outro aqui, e aqui tem outro cloro, aqui vai ter outro cloro, aqui vai ter outro cloro, entendeu? Então sempre vai seguir essa estrutura aqui, ó, essa estrutura eletricamente estável. Por isso que os átomos fizeram a ligação iônica para ficar estável. Então aqui eu tenho um salto de órbita, ó. Esse aqui, ó, saiu daqui, esse elétron, ó, do cobre saiu e ele ficou aqui, ó, estável, ou seja, esse elétron aqui estava atrapalhando, ele virou um íon, ele perdeu o elétron, ficou com carga positiva, perdeu o elétron, ficou com carga positiva. Se ele tivesse ganhado elétron, ele tinha ficado com carga negativa. E aqui está demonstrando as camadas, ó. Ele tinha a camada KLM, KLMN, né, ó, KLMN, ou seja, ele perdeu uma camada, ficando somente com a camada KLM. Ligações covalentes. Então, elétrons sendo compartilhados com o átomo. Então, a palavra não é mais perde e ganha. Na covalente é chamada de compartilhamento de elétrons. Com átomos adjacentes, hidrogênios, ametais e semimetais. Quem faz ligação covalente? Está aqui, ó. Hidrogênio, faz ligação covalente. Ametais e semimetais. Ametais e semimetais. Ametais e semimetais. Onde estão eles na tabela periódica? Bora lá. Eita. Enfim, você está fidedigno não, né? Tá aqui. Onde estão eles? O hidrogênio está aqui e os ametais e semimetais estão nesta região aqui, porque aqui estão os gases nobres, tá? Então, ó, é hidrogênio com hidrogênio, ou ametal com ametal, ou semimetal com semimetal, ou ametal com semimetal, tá bom? Esse tipo de ligação é comum em compostos orgânicos, ó, por exemplo, em materiais poliméricos e o diamante. Então a gente já pode dizer aqui, ó, materiais poliméricos, materiais cerâmicos são, ó, são ligações covalentes. Uma característica sobre as ligações covalentes, ela não, o elétron ele não fica eletrizado, a gente pode dizer assim, ele não fica nem com carga positiva nem negativa. Como ele tem compartilhamento de elétron, ó, ele não tem formação de cátions e ânions, ele não tem um diferencial elétron entre eles, então ele tende a não ter elétrons livres ali, ó, elétrons livres, por isso ele não forma carga. Por isso que as substâncias de ligação covalente, elas não são boas condutoras de eletricidade, eles não têm elétrons livres, não têm, ó, elétrons ali separados, tá? Exemplos, poliméricos, cerâmicos, né? Tanto que quando a gente tem substâncias cerâmicas, aquela do poste, né? Aquela do poste. Bora desenhar um poste aqui, porque eu sou fera, ó. Porra, tô top. Aquela estrutura do poste cerâmico é justamente para fazer um isolamento. Essas estruturas cerâmicas, que tipo de ligação elas têm? Covalente, tá bom? Quando os átomos se unem por ligação covalente, formam as substâncias covalentes ou substâncias moleculares. Assim como nós temos as outras substâncias iônicas ali. Então, ó, a gente tem dois átomos que a diferença de eletronegatividade entre eles é muito baixa, ou seja, não tem um mais eletronegativo que o outro. Então, eles não vão brigar entre si, eles vão o quê? Compartilhar. Por isso que eu falei para vocês, ó, o desenho aqui que eu disse que eu ia mostrar. É justamente a nuvem de elétron, ou seja, esse elétron que estava aqui vai servir tanto para um quanto para outro. Tanto para um quanto para outro, né? Então aqui, ó, o resultado de uma órbita comum entre dois átomos que tem eletronegatividade muito próxima ou iguais, se for dois átomos iguais, né? Eles têm que ter eletronegatividade muito próxima ou iguais, porque se ele tiver uma diferença grande de eletronegatividade, ele não vai fazer ligação covalente e sim ligação iônica. Então aqui está um exemplo, ó. A gente tem aqui o nitrogênio com 1, 2, 3, 4, 5. Ele precisa de quanto para ficar com 8? 3. O outro também tem quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então como é que a gente vê que ele está estável? A gente consegue contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e esses 3 compartilhados. 6, 7, 8. Estável, regra do octeto.
E esse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E esses 3 compartilhados do outro, 6, 7, 8. O oxigênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de quanto para ser estável? 2. Então, ó, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dois do carbono, 7, 8. Né? E o outro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dois do carbono, 7, 8. 7, 8. Né? Então, o carbono, né, ele é tetravalente, né? Ele faz aí, ó, 4 ligações. Essa estrutura aqui, como é que ele vai ficar lá na tia Teté lá do ensino médio? Ela fica essa ligação, 2 ligações duplas. Professor, o carbono ele não se estabilizou com 8. Estabilizou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando ele tinha 4 tetravalente. Né? Então, a representação estrutural plana. Essa representação aqui e essa representação aqui. A ligação covalente nós representamos com um tracinho. Por isso que ele diz que ó, a ligação covalente é muito comum em substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas. Um exemplo aqui a gente tem o metano. Né? Aqui nós temos a cetona, uma cetona aqui, né? Ó, uma cetona aqui nessa região. Cetona? Não, esqueci. E por último, as ligações metálicas. As ligações metálicas. Sendo o elétron compartilhado pelos átomos adjacentes. Ou seja, se na ligação iônica a gente tem perde-ganha, se na ligação covalente a gente tem compartilhamento, na ligação metálica a gente tem tanto faz como tanto fez. O átomo ele libera os seus elétrons, o que a gente chama de mar de elétrons. Ou seja, esses elétrons ele não vai ser utilizado só por esse átomo, mas sim por todos. Esses elétrons eles ficam vagando aqui entre todos os átomos. E os outros elétrons também ficam vagando sobre todos os outros átomos. Por isso que a gente chama de mar de elétron. Existe muito elétron livre. Por isso que elementos com ligações metálicas, eles são extremamente condutores de eletricidade, de calor. Por quê? Porque o que é a eletricidade? É o elétron em movimento. Para ter eletricidade, tem que ter elétron em movimento. Para ter elétron em movimento, tem que ter elétron livre. Então, o que mais tem aqui na ligação metálica é elétron livre. Por isso que os metais tendem a ser bons condutores de calor e eletricidade. Tá bom? Então aqui, ó, facilidade com que os elétrons se movimentam pode explicar a boa condutibilidade térmica e elétrica dos metais. Ou seja, o elétron ele está livre, ele consegue se movimentar. Lembrando, não é a mesma coisa, né? Cada átomo, cada metal ele tem um tipo de condutibilidade elétrica. A gente tem aí o ouro como sendo um dos melhores condutores de eletricidade, mas não é o mais barato, é utilizado o cobre, que ele também tem uma boa condutibilidade elétrica, mas é bem mais barato. O metal é formado por um conjunto de átomos iguais, dispostos em uma camada superposta, formando as células unitárias metálicas. Ó. Então, por isso que são substâncias extremamente rígidas. A grande maioria dos metais, com exceção do mercúrio e do... Esqueci, tem outro também que não está na forma sólida, mas todas as substâncias com ligação metálica, eles são sólidos. Eles são sólidos. Também apresentam outras características, né? Tem boa condutibilidade elétrica e térmica. Eles são resistentes à tração, resistentes à compressão, ou seja, boa propriedade mecânica. Ele tem as suas características físicas, né? Então, eles são sólidos. Para vocês aqui da engenharia civil, é importantíssimo, né? Porque os metais, por eles ser sólidos e serem resistentes, eles são estrutura de base, né? Devido a essa ligação química que formam os agregados metálicos aqui, que formam essa estrutura resistente. O que mantém os átomos unidos de um metal é a atração elétrica entre o conjunto de elétrons praticamente livres e o conjunto de cátions, ou seja, essa atração elétrica que acontece entre os átomos do metal é que deixam eles extremamente unidos. Lembrando que nós temos o ferro, que é ferro puro, por exemplo, só ferro, mas nós temos ligas metálicas, que pode ser ferro, chumbo,
é, e cobre, ou desculpa, ferro, cobre, né? Pode ter, sei lá, alumínio, ou seja, uma liga metálica dessas três estruturas metálicas. As substâncias que se ligam através de ligações metálicas são os metais, e estes apresentam as propriedades de ductibilidade, maleabilidade e condutibilidade elétrica. Maleabilidade para formar lâminas, ductibilidade para formar fios e são boas condutibilidade elétrica. As substâncias iônicas e covalentes, elas não têm boa maleabilidade e ductibilidade. Se a gente for tentar transformar ela em fio, ela vai quebrar. Elas são, é só lembrar de ligações iônicas, cristais mesmo, que a gente viu lá na cadeira de mineralogia. Os cristais, eles são formados através de ligações iônicas, então eles são quebradiços. Quando eu tentar laminar ele, ele vai se quebrar, né? Diferente dos metais, que eles tendem a ter essas características aqui que são comuns a ele. Formam-se com um átomo de baixa eletronegatividade, né? Os metais, como a gente sabe, onde é que eles estão? Já que eu mostrei em todos aqui, os metais eles estão basicamente nesta região aqui, né? Os que fazem ligação metálica somente eles estão nessa região no meio. Então eles têm baixa eletronegatividade, né? Geralmente, ó, com 3 elétrons somente na camada de valência. Os elétrons de valência são divididos com todos os átomos, não estão ligados a nenhum átomo em particular, assim eles estão livres. Lembra que eu falei para vocês do mar de elétrons, por isso que dá as características metálicas. Essa ligação metálica dá as características do metal, brilho metálico, boa condutibilidade, ductibilidade, por aí vai. A ligação metálica não é direcional, porque os elétrons livres protegem o átomo carregando positivamente das forças repulsivas eletrostáticas. Como é que a gente pode explicar isso aqui? É que ela não é direcional, ou seja, ela não vai de um átomo a outro. Então o elétron, por estar passando ali todo o tempo próximo ao átomo na ligação metálica, deixa ele sempre carregado, sempre com uma carga ali. Por isso que os metais têm boa condutibilidade, beleza? Então vamos ficar por aqui, força de Van der Waals. A gente vai ver numa próxima aula. A aula ficou um tantinho extensa, assistam bem devagarzinho, assistam com calma, tá bom? Então é isso aí, gente. Falou, meu parceiro!